Voz da Campanha, um podcast da agência Lusa. Boa noite. Em noite eleitoral, a Voz da Campanha vai ter um formato diferente. Será uma conversa com a diretora de informação da Lusa, Luísa Meireles, e com o editor de política, José Pedro Santos, que vão analisar os primeiros dados conhecidos, saídos das projeções à boca das urnas, divulgadas às 20 horas. Luísa, começo por ti com estes dados que são preliminares. Já podemos dizer quem é que foram os vencedores destas legislativas antecipadas? Sim, pelas sondagens. Antes de mais, boa noite. Pelos resultados ou pelas sondagens apresentadas pelas 4 televisões, sim, há 2 vencedores, a AD e o Chega, e há um perdedor, que é o PS, e a esquerda, de modo geral. Portanto, isso a mim parece-me claro, e a par de que também acho bastante claro que há aqui uma alteração, digamos que até estrutural, na medida em que o sistema parece que deixou de ser bipartidário, ou pelo menos com 2 partidos com grande representação, que era o PS e o PSD, desde o 25 de Abril, e agora acrescenta-se o Chega, que tem resultados bastante próximos do segundo colocado, do PS, não é? Portanto, temos assim uma tripolização, não sei como é que se diz. Mas na campanha houve algum indício que pudesse indicar, aliás, que é esta subida do Chega? Nós fomos tendo pelas sondagens. Aquele episódio da saúde, por exemplo. Isso foi já mesmo na reta final, não é? Agora, ao longo os chamados tracking polls, ao longo da campanha e as sondagens que houve, davam um Chega muito consolidado. Portanto, não davam a ideia que ele ia perder, pelo contrário, consolidava os seus votos. Os episódios desta última semana relacionados com a saúde de André Ventura foram rentabilizados bastante do ponto de vista mediático, ou pelo menos das televisões, que praticamente é o que conta em termos de informação dos cidadãos, e das redes sociais também, e que culminou na sexta-feira com o seu aparecimento bastante dramático, chorando com um crucifixo na mão. Eu pergunto isto porque há estudos que indicam que mais de 10%, à volta de 14%, dos eleitores decidem na altura em que estão a votar. Portanto, há uma percentagem grande de indecisos que poderá eventualmente ter beneficiado o Chega. Exato, que terá a última sondagem, foi a sondagem da CESOP, na quinta-feira, dava uns 12% de indecisos ainda. Pelo que sabíamos do ano passado, terão sido 14% que decidiram no próprio dia. Enfim, haveremos de saber, não é? Mas se as sondagens se as coisas se confirmam, efetivamente, à última hora houve uma deslocação de votos para o Chega. Mas tudo isto é preciso ver os pormenores, quer dizer, tudo isto nós estamos apenas a elaborar, digamos assim, em cima de sondagens. Zé Pedro, enquanto aqui no capítulo dos perdedores, vemos já uma diversificação dos partidos, o que também já aconteceu, por exemplo, em França. Portanto, estamos a chegar a uma tendência europeia também com estes resultados. Estamos a chegar, eu julgo que avaliando também as sondagens, e ainda numa altura em que os intervalos são grandes, eu acho que uma primeira nota que eu acho que é transversal é a governabilidade continua a ser bastante difícil depois destas eleições, ou seja, se pensava que depois destas eleições o Presidente da República teria um papel mais fácil, não parece, apesar da vitória da AD, que eu concordo, vou usar a expressão do Sérgio Sousa Pinto há pouco, a calamidade para o PS, que é este resultado. E acrescentar-lhe aqui Ele foi mais forte que isso. Ele falou em hecatombe. É hecatombe, exatamente. Mas diria que o LIVRE, à esquerda, há um vencedor que pode ser um vencedor, e o único vencedor à esquerda, que seria o LIVRE, que numa das sondagens pode duplicar o grupo parlamentar. E, nesse sentido, nem tudo à esquerda parece correr mal. No caso do LIVRE, se isso acontecer, acaba por ser uma vitória. No caso do PS, é evidentemente que a liderança está em causa e o bipartidarismo que conhecíamos desde o 25 de Abril, desde o Portugal Democrático, está em causa e atrevo-me a dizer que
que a direita, no seu conjunto, e se somarmos a extrema-direita do Chega, pode ter o melhor resultado sempre desde o 25 de Abril. O melhor resultado tinha sido em 1991, na segunda maioria absoluta do professor Cavaco Silva, e com 56% em termos percentuais na soma de todos os partidos, e a confirmarem-se os intervalos melhores para os partidos da direita e para o partido da extrema-direita, podemos bater esse número nestas eleições, o que é um indicador também que mostra a fragilidade com que a esquerda parte para a legislatura que aí vem. Ainda podemos ter uma novidade, pode ser a entrada do JPP. Sim, embora não seja claro, não é? Nem todas as sondagens a dão, se bem que, enfim, é possível, porque ele tem os votos concentrados na Madeira, não é? E, portanto, entrará pelo Círculo da Madeira e será aliás, pelas propostas que o JPP fez, são propostas madeirenses, digamos assim, tendo em vista o bem-estar e a felicidade da ilha. Mas sim, só será essa novidade. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa que eu acho, aquilo que disse o Zé Pedro, que eu acho que é uma questão bastante que altera, quando se diz altera mesmo pode alterar o sistema, que é se efetivamente a esquerda tem ou não 1/3 dos votos, porque tendo em conta a alteração da Constituição e tendo em conta que tanto a Iniciativa Liberal como o Chega querem alterações estruturais até à Constituição, efetivamente a direita no seu todo, contando com o Chega, obviamente, se tiver 2/3, pode haver alterações à Constituição. Portanto, digamos que será a AD, a decisão estará nas mãos da AD. A AD com a extrema-direita. Sim, aí, mas para fazer essas alterações, se as houver, não é? Eu acho que há outro caso aqui importante. O que deu origem a estas eleições foi uma moção de confiança depois do caso Spinum Viva. Não é? Isto tem-se falado pouco nesta noite eleitoral e eu não só numa tendência de fim de bipartidarismo, eu acho que a AD sai aqui com um resultado bastante bom, como parece que de facto o caso Spinum Viva não afetou Luís Montenegro nem a AD. E esse parece-me um dado que também e isso também tirou força ao Pedro Nuno Santos e à campanha do... Isso tirou força. Eu acho que a campanha, a Cristina pôs há bocado uma questão que eu fui achando, que fui notando ao longo da campanha, que foi a campanha de Pedro Nuno Santos, foi uma campanha muito sem marcação de agenda. Houve alturas que parecia-me que o Pedro Nuno Santos era o primeiro-ministro e o Luís Montenegro o líder da oposição, porque o Pedro Nuno Santos respondia sistematicamente ao Pedro Nuno. Ao Luís Montenegro. E eu acho que isso não correu bem, não marcou pontos nessa campanha, que foi muito, digamos, muito reativa, não é? Houve até um almoço de comemoração do aniversário do PSD em plena campanha eleitoral. Sim, com os ex-líderes, com a presença dos ex-líderes, sim, mas isso é natural, e era natural que acontecesse, creio que isso conta pouco para este resultado da AD, mas de qualquer maneira num cenário de crescimento da extrema-direita para estes valores, se a AD passar os 30% pode considerar-se um bom resultado. Uma pergunta para os dois. Uma pessoa que muito provavelmente estará profundamente preocupada com as projeções, pelo menos é os resultados que todos temos até agora, é o Presidente da República, porque fez tantos apelos à estabilidade e ao entendimento entre partidos e está, como se diz em bom português, tudo esfrangalhado. Sim, mas vamos... É verdade, estas eleições afiguravam sempre muito difíceis, não é? Em termos de resultados. E ele, acho que teve a consciência disso várias vezes, não é? Pelos seus apelos, e ainda no sábado, quando falou, revelou isso mesmo. Aparentemente, o que ele está preocupado é que seja possível passar, que o governo, que seja quem for que venha a ter a sua maioria, quer dizer, que tenha a maioria, tenha a possibilidade de levar para a frente o seu programa de governo. Foi assim que ele falou. Parece-me que com estes resultados
parece-me claro que a AD vai conseguir levar para a frente, com o apoio da IEL, o seu programa de governo. Agora, o que vai ser esta governação é que teremos que estar bastante atentos, mas à partida, digamos que ele disse que vai ouvir calmamente, não é? Que não tem pressa, mas à partida, se isto efetivamente se concretiza, e acho que sim, pelos resultados, isto são resultados à boca das urnas, não é? São sondagens à boca da urna, e portanto, são as 4 televisões, portanto, são muito semelhantes, portanto, é de crer que efetivamente as coisas resultaram assim. Nós vamos ter uma governação à direita e, de facto, a esquerda, vamos ver agora se na evolução, se a esquerda vai ter alguma possibilidade de intervir ou não em relação às votações e, mais uma vez, a AD vai ser central aqui na orientação, digamos assim. Eu concordo absolutamente com a Luísa. Acho que o PS, com o resultado de rondar os 20%, dificilmente terá condições de pôr em causa o programa do governo ou até o próximo orçamento. Acho que a questão hoje está mais em saber se será Pedro Nuno Santos a conduzir o partido até às autárquicas, que serão as próximas eleições, ou se pelo contrário, a minha pergunta não era tanto, Zé Pedro, a minha pergunta não era tanto em relação ao PS, era mesmo em relação ao Chega e ao crescimento que teve. Qual será a postura do partido? O programa do governo passará, mas depois qual será a postura do partido? Haverá... O programa do governo não tem de ser votado, mas os partidos pequenos, normalmente os partidos da esquerda, apresentam sempre uma moção de rejeição do programa do governo, portanto, tudo indica que desta vez acontecerá uma coisa semelhante e, portanto, ele acabará por ser votado. Eu julgo que com estes resultados é difícil inviabilizar o programa do governo, mesmo o Chega, não é? Mesmo o Chega da extrema-direita e com um grupo parlamentar reforçado, saído de uma vitória eleitoral, não creio que o Chega tenha grande interesse em arranjar já um caso no início da legislatura. Portanto, eu acho que a AD terá uma vida facilitada de início. Mais para a frente se fará. Não menospreze o Chega. Não menospreza o Chega, mas já não o fez no passado. Quer dizer, com 50 deputados, o Chega deixou passar o programa do governo, absteve-se, não creio que desta vez tenha uma posição diferente. Uma das palavras que mais ouvimos durante toda a campanha foi estabilidade. Será que é estabilidade que vai sair ao final da noite? Isso é uma pergunta de $1 milhão quase, ou de €1 milhão, para falar mais corretamente. Vamos a ver. Depende de que tipo de estabilidade estás tu a falar e como vais... Quer dizer, a AD, o que ela prometeu, a grande cartada eleitoral da AD foi o seu governo, não é? E a governação que estava a ter. Portanto, em boa verdade, a AD agora, se tiver esta maioria, como vai ter, não é? E com o conforto da iniciativa liberal, vai haver aqui com certeza algumas inflexões. Agora, em relação a alguns pontos, agora há outros pontos em que as orientações ou o programa da AD é muito diferente do programa da IEL, que a IEL é bem mais, digamos, a IEL é radical, né, em relação a alguns destes pontos. Vamos ver acho qual será o entendimento parlamentar, governamental, não sei, tudo depende. Mas se o conjunto da esquerda não fizer a maioria, digamos, colocando sempre o Chega como um bloco à parte, portanto, tendo um bloco da direita, o bloco centro-direita, PS, AD e IEL, depois um outro bloco do Chega e o outro bloco da esquerda, se forem maioritários, se a esquerda não for, o bloco da esquerda não for maior que o bloco AD e IEL, pouco pode influir, não é? Sim, mas esse cenário parece ser praticamente adquirido, ou seja, o AD mais IEL passa a ser maioritário em relação à restante esquerda, ou seja, é um cenário que se altera relativamente à legislatura anterior. Agora, não convida provavelmente a entendimentos eleitorais. Acho que aqui deve continuar tudo um bocadinho na mesma e as questões serem negociadas caso a caso, porque não vejo uma vantagem por aí além em haver um entendimento
formal para que a IEL apoie a AD, uma vez que não chegam à maioria. Se houvesse uma maioria absoluta, acho que poderia haver esse entendimento. Aqui eu tenho dúvidas de que a AD ganhe com isso. Vamos agora esperar pelos resultados mais finais e no dia seguinte, que será amanhã já, esperemos saber mais ainda concretamente com que país é que vamos ter nos próximos tempos. Cristina Cardoso e Paulo Lagarto dão voz ao podcast, uma produção da Agência Lusa durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas. Disponível em lusa.pt e nas plataformas